Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, caros irmãos. Hoje vamos refletir sobre a questão 249 de O Livro dos Espíritos, que se encontra na parte 2ª, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 6º, que trata da vida espírita sob o título Sensações, Percepções e Sofrimento dos Espíritos. Vejamos então a questão 249. O espírito percebe os sons? Sim, é a resposta dos espíritos. E percebe até mesmo os que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. E Kardec fez outra pergunta, complementando a questão 249 para maior entendimento. A faculdade de ouvir como a de ver está em todo ser, em todo o seu ser? E os espíritos respondem: todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando ele se reveste do corpo material, elas se manifestam através dos meios orgânicos, mas no estado de liberdade não estão mais localizadas. Portanto, então, nós sabemos que os espíritos percebem os sons da mesma forma que conseguem ver e ter outras percepções. O espírito já evoluído percebe os sons, a luz e tem as demais percepções através de todo o seu corpo espiritual e não através de determinados órgãos. Já os encarnados percebem os sons, conseguem ver e ter outras percepções através dos órgãos próprios para cada uma dessas percepções, como ouvidos, como olhos e demais órgãos. As percepções dos espíritos evoluídos são atributos do próprio espírito, ou seja, do ser espiritual. Independem de órgãos específicos para essas percepções. Como nós, eles não necessitam de olhos, de ouvidos e de outros, como nós necessitamos para as nossas percepções. Os espíritos evoluídos se comunicam através do pensamento, nós sabemos, e não necessitam de sons para se comunicarem. Mas eles precisam muitas vezes, de perceberem os sons ambientes para perceberem e se integrarem nesses ambientes, nas coisas que estão acontecendo muitas vezes. Então, para isso, eles precisam perceber os sons. Embora se comuniquem pelo pensamento, num ambiente, ele precisa muitas vezes perceber sons para se inteirar da realidade que está acontecendo ali naquele momento, através dos sons. Mas como eles não precisam de órgãos específicos como a gente precisa, encarnado precisa, eles podem isolar determinados sons para ouvirem apenas com maior clareza o que é do seu interesse. Já os espíritos menos evoluídos, ainda mais materializados, têm as mesmas dificuldades que nós, na maioria das vezes, para perceberem os sons. Os espíritos menos evoluídos costumam ter, na maioria, as mesmas dificuldades que nós encarnados, para percebermos os sons. Num lugar barulhento, muitas vezes. Vejamos o que Miramês nos traz de esclarecimento sobre essa questão, sobre o que nos ensinam os espíritos. Ele aprofunda, nosso entendimento nesse sentido, de esclarecer mais sobre essa questão dos sons, da percepção
de sons pelos espíritos. Já dissemos a Alhures que o espírito tem todas as faculdades e elas são inerentes à alma. Para os espíritos inferiores, essas faculdades se encontram latentes, à espera do toque do tempo e da misericórdia do Todo-Poderoso. Se Jesus foi um instrumento de Deus para acordar a nossa razão, ele se encontra operando em nós no despertamento dos dons de ouro que carregamos no centro das nossas vidas. A preceituação de Jesus no seu código de luz age como que em projeções do seu coração em favor da humanidade. Mas, no entanto, ele respeita as disposições de cada criatura no que tange a sua própria vida. A pergunta é se os espíritos percebem os sons. Certamente, estamos tratando de espíritos já elevados, que já deixaram cair o véu da ignorância que empanava sua visão espiritual. Eles percebem os sons bem mais do que se pensa, em todas as gamas das suas vibrações, até aqueles que o ouvido humano não registra. Para os espíritos superiores não há segredos nessa arte. A vontade, adestrada na experiência, fornecida pela maturidade que o tempo oferece, é o seu instrumento. No espírito, a faculdade de ouvir se encontra em todo o seu ser, em particularidades de sua existência. Está chegando o tempo em que os céus gradativamente poderão fornecer informes sobre os corpos espirituais para maior compreensão dos que labutam na terra. Observemos uma fruta. Quantas vestes usam para conservar em seu seio o suco benfeitor? Quanto mais o espírito, sendo essência de Deus na sutilidade do mesmo Pai. Ele tem necessidade de muitos corpos, de acordo com o lugar a que foi chamado a atuar para crescer. Se a palavra e mesmo a figura dos homens pode alcançar distâncias enormes na terra e no espaço sideral, quanto mais no mundo espiritual, onde quase não existe segredo para os engenheiros cósmicos. O espírito pode se comunicar em distâncias indescritíveis para os homens, com a maior perfeição, e sabe dominar os sons, raios e ondas que cruzam em todas as direções pela força soberana da mente. Entretanto, é bom salientar sempre que o espírito carregado de paixões mundanas, que ainda alimenta ódio, inveja, ciúme, maldade, egoísmo, orgulho, cria em torno de si uma crosta de forma que seus pensamentos giram mais em torno de si como os elétrons em torno do núcleo atômico. Eles são pesados, sem condições de avançar em busca do infinito. Como entender que a faculdade de ouvir se encontra espalhada por todo o ser espiritual? Somente pelos canais do mais alto entendimento pode-se perceber essas belezas imortais da vida, onde o paraíso se expressa como tal. Aí se espera a felicidade dos eleitos, eleitos pelo despertamento que o tempo acionou no ambiente da maturidade, como sendo beijo de Deus naqueles que completaram a sua órbita evolutiva. Todos fomos feitos perfeitos pela perfeição divina,
mas nem todos se encontram despertados, por enquanto, para gozar as belezas espirituais. Porém, a esperança nunca se desfaz no coração e algum dia vamos fazer parte do ministério dos anjos. Portanto, caros companheiros, com estes esclarecimentos muito lúcidos de Miramês, que nos levam a grandes reflexões, pedimos ao Mestre Jesus que nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre. Boa noite.